Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Amaury e eu gostaria de falar um pouco hoje a respeito do professor Olavo de Carvalho, o qual eu conheci em 2013, mais ou menos. E eu tinha 20 e poucos anos na época, eu estava estudando para ser pastor protestante, lá no Paraná, seminário presbiteriano. E então eu conheci o Olavo e comecei a assistir às aulas, né? Logo nas primeiras aulas eu percebi que se eu fizesse o curso do Olavo, eu não precisaria estudar teologia, porque, enfim, o ensino no seminário não estava tão bom nessa época. Tinha um ou dois professores ali que gostavam do que faziam e que davam aulas boas, né? Que a gente via que tinha dedicação à coisa, mas o resto do pessoal estava cumprindo o horário só. E aí eu conheci o Olavo e logo gostei daquilo. E o impacto que o professor Olavo teve foi muito grande. Eu posso dizer hoje que o impacto que o professor Olavo teve na minha vida foi maior do que a dos meus pais. E assim, aí logo eu estava no seminário ainda, estava ouvindo a aula 7 do COF, voltando para casa nas férias. Isso para dar um exemplo, né, do impacto do professor Olavo na minha vida, da influência. E ele fala nessa aula a respeito do trabalho, da obrigação do trabalho, etc. E aí então eu abandonei a igreja que estava bancando, né, o seminário lá. Ela pagava tudo, não trabalhava só com manutenção do seminário lá dentro, como todos os outros seminaristas. Então eu abandonei e fui trabalhar de garçom. Trabalhei na costura industrial, que Cianorte era um grande polo naquela época de têxtil, né? E também trabalhei em hotel. Lá trabalhei uns 2 hotéis mais ou menos lá em Cianorte. E aí todo esse processo me fez estudar para o Enem. Fui fazer direito, né? Estudar lá no Mato Grosso do Sul. E nisso sempre acompanhando o professor Olavo. Sempre acompanhando o professor Olavo, vendo as indicações, procurando as indicações dos livros, dos textos, das pessoas que ele falava no COF, etc. E aquilo foi um crescimento muito grande como pessoa e como aprendizado também. Não foi apenas um estudo, assim, intelectual da coisa. Não foi só um negócio, só evoluir intelectual. Não. Foi como pessoa também. Cresci muito como pessoa. E pois bem, isso que eu tô falando aqui é para dar um exemplo do impacto que o professor Olavo teve, ó, na minha vida e tal. Mas o fato é que depois de novembro do ano passado, eu tive uma experiência diferente, uma experiência que eu nunca tinha ocorrido nada parecido. Tá, ocorreu uma antes, mas foi muito mais fraca, de intensidade fraca. Aquela de novembro do ano passado foi muito mais impactante. E depois dessa experiência eu pude ver com clareza que era tudo mentira. Que o professor Olavo, ao qual eu tenho débito, sem dúvida, intelectual, existencial, etc, etc. Mas é mentira porque ele nunca abandonou o Islã. Ele nunca abandonou o Islã. Ele se utilizou do COF como uma ferramenta de captação para Tariqa. Tariqa é uma organização secreta que existe na religião islâmica. E ele utilizava-se do COF ali para fazer essa captação de pessoas, as quais foram captadas muitas pessoas, né? Para esse círculo mais escondido, vamos dizer assim. Assim, eu não posso hoje falar que eu não aprendi nada.
com o professor Olavo. Não, eu aprendi muita coisa. Só que tem coisa que está pela metade, tem coisa que está errada ali do que ele fala. E isso aí depois, em outra oportunidade, o que está errado? Tem algumas coisas que estão erradas, tem coisa que está pela metade. E essas coisas que estão pela metade é justamente para meio que atrair, né, a pessoa, os mais interessados, para pegar a complementação daquilo que falta. Então, eu não estou vendendo um produto aqui, então eu não me vejo na obrigação, né, de convencer alguém a acreditar no que eu estou falando. De fato não vejo, eu vejo assim, eu tenho amigos que eu fiz no meio entre os alunos do professor Olavo, né? Os quais, inclusive, um deles meio que parou de falar comigo, justamente depois que eu vi isso, entende? Depois que eu vi isso, eu notei isso e perdi amigos, entende? Então, assim, eu me vejo nessa obrigação de falar isso que eu vi, entende? O Olavo mentiu. O Olavo falava tanto sobre sinceridade e etc, mas mentiu. Isso aqui eu digo não com raiva, não tem assim um sentimento, vamos dizer assim, que seja semelhante ao fogo, entende? Mas a partir dessa experiência que eu tive lá em novembro, eu aprendi mais sobre o ser humano. O que é um ser humano? O que é o mundo? A organização das pessoas morando em comunidade, como é que funciona tudo isso, entende? Eu aprendi isso. E bom, eu sei que as atividades continuam dessas organizações, né? Dessas taricas, confrarias, né? Esotéricas, como eles chamam, que são islâmicas. A grande questão aqui é que a amplitude dessas organizações alcançou hoje níveis, assim, mundiais, vamos dizer assim, um nível mundial. Entende? Não é algo localizado, não é como uma célula de alguma religião, tipo Testemunho de Jeová, o Espírito, não. É um negócio muito mais amplo, que tem muito mais pessoas envolvidas na política, na economia, na música, na literatura, na cultura em geral, entende? Na igreja católica, entendeu? Então, assim, na igreja católica e protestante, entende? Nos meios religiosos, vamos colocar assim, nos meios religiosos. Essa organização está envolvida com esse tipo de pessoas, e quando eles colocam alguém, eles não colocam como simples membro, né, nessas organizações, colocam como líderes, colocam como alguém que vai estar à frente de tudo para exercer alguma influência e dirigir o trajeto ali daquelas pessoas que estão sobre aquela influência ali. Mas o vídeo não é sobre isso agora. Mas o fato é que depois dessa experiência de novembro, final de outubro, último domingo de novembro, de outubro para novembro. Então, a partir dessa experiência, eu pude ver com clareza. Claro, nos primeiros momentos a gente fica um pouco chocado e meio que... É como você descobrir uma traição. Eu não sei se vocês já descobriram alguma traição. Não digo apenas amorosa, mas um amigo ou qualquer coisa do tipo. E basicamente você confia na pessoa, acredita que ela está sendo sincera na relação. Está sendo sincera quando ela abre a boca e fala. E aí você descobre lá pra frente que era tudo mentira.
Tudo mentira. Entende? Então, assim, se você não passou por isso, bom, dá para fazer um análogo aí, né? Mas foi o professor foi um impacto no primeiro momento, porque o professor foi uma pessoa que me acompanhou mesmo pelos meios digitais, né? Me acompanhou aí me acompanhou e acompanha, porque apesar de saber que ele é muçulmano, eu acho que ele morreu, não sei se ele já morreu ou não sei, porque até isso para mim é meio que duvidoso hoje. É uma pessoa que eu acompanho, tem algumas coisas ali que estão incompletas e outras que estão erradas, mas tem conteúdo bom. Então o que acontece? Se eu sei que ali tem algum conteúdo, eu preciso confrontar isso com outras coisas, entende? Não posso simplesmente abandonar. Não, vou confrontar com outras pensadores, com outros professores e alunos e escritores, etc, para tirar algum proveito disso. Eu vou citar um exemplo de algo que sem dúvida é algo que é errado. Ele fala, por exemplo, que no aprendizado de línguas, para aprender línguas e etc, aprender a escrever, vamos dizer assim, ele não indica gramática. Que ele sequer jamais viu na vida uma gramática espanhola. Ele fala isso em um dos vídeos lá, que ele jamais viu uma gramática espanhola na vida, nem de longe. Ele até brinca falando que não viu nem de longe uma gramática espanhola. Então, quando você vai ver, por exemplo, seja lá esse pessoal que fala de educação liberal, qualquer desses outros pessoas aí que falam, a primeira coisa, gramática. Você precisa saber escrever, você precisa saber falar e escrever com correção. Primeira coisa então é gramática. Não tem como. E outra, esse método de imitar os escritores, né? Ainda que seja uma questão de, vamos dizer assim, de desenvolvimento do estilo, vamos dizer, do estilo do escritor, para copiar os estilos, como ele falava, o fato é que ele jamais cita a gramática. Pelo contrário, todas as vezes que falam sobre gramática, sobre aprender outras línguas e etc, ele dá uma segurada, fala que não é para aprender e etc. Não precisa aprender latim para ler os textos no original, não precisa aprender grego para ler os textos no original e etc. E isso é só para dar um exemplo. E tudo isso é meio que ele abjura de tudo isso, joga para escanteio, diz que não precisa nada disso. Quando você vai mexendo na coisa, você vê que é essencial, o estudo da gramática é essencial. Mas enfim, isso é uma questão, é um detalhe, que eu não sei nem se eu expus da melhor maneira aqui, essa questão da gramática, como ele fala, mas é uma questão que depois dá para falar melhor em outra oportunidade. E ele fala, por exemplo, sobre o Gurdjieff, né? George Ivanovich Gurdjieff. Fala que ele foi para a França, enganou o pessoal lá e tudo mais. Só serviu para atrasar a vida do pessoal. E tem algumas coisas no cofre que eu vejo que era só para atrasar a vida mesmo. Tem coisa boa? Vou repetir. Tem coisa boa. Claro que tem. Tem coisa que é para atrasar? Tem também. Entende? Para meio que minar a situação. Tanto que, por exemplo, você veja, o professor lá se apresentava como católico, né? E estava sempre falando, meio que passando o pano no onanismo, na masturbação, né? E eu vejo hoje, eu conversando com alguns amigos, e eles têm essa mesma ideia na cabeça, né? Que não é nada grave, que Stalin cometeu crimes maiores, e toda uma argumentação completamente destituída de qualquer fundamento que não seja Olavo de Carvalho, entende? Então,
enfim, esses pontos assim, ponto por ponto, dá para detalhar depois, mas agora era mais uma questão para apresentar o plano geral da coisa. Não para entrar em detalhes agora. Não estava pensando muito nos detalhes, estava pensando no plano geral do que eu ia falar. Então, planos gerais. Olavo não era católico, mentia, como tem vários outros líderes protestantes e católicos, certo? Mas não só, em várias outras religiões, etc., que estão lá para mentir. Gente que você jamais vai dizer que é muçulmana. Jamais você diria aquilo. Entende? Então, o professor Olavo era muçulmano, entende? E todo aquele discurso do professor, bom, tem coisa que é para ajudar e tem coisa que é para atrapalhar. Ele mesmo falava, citando o Schwann, Fritjof Schwann, que o diabo mente, fala a verdade 9 vezes para mentir melhor na 10ª. E o professor Olavo fez isso. Ele falava do Gurdjieff e aplicava a mesma técnica do Gurdjieff. Entende? Então, assim, não é tão óbvio. Hoje, para mim, é óbvio. Mas não foi pelas minhas próprias forças e pela minha própria inteligência, né? Não foi por mim mesmo que eu cheguei a essa conclusão. Entende? Então, assim, eu vou fazer outros vídeos depois, tentando explicar alguns pontos e etc. Mas o plano geral é esse. Entende? A gente entende muito errado. E depois, claro, isso que eu vou falar aqui, eu cheguei à conclusão depois de descobrir que a ação diabólica é muito mal compreendida, porque a gente pensa que o diabo vai estar com uma arma na mão para te matar, para te assaltar, para fazer alguma coisa. Mas não. O diabo vai estar na frente da igreja. E aí, diabo que eu estou usando aqui é com D minúsculo. Não estou me referindo a Lúcifer, a Satanás, Lúcifer. Não. Estou falando do diabolos lá, né? De que fala a Bíblia, com D minúsculo. O diabo muitas vezes vai estar pedindo dinheiro no semáforo. E se você não der, ele vai orar a Deus, vai falar: olha aí. Então esse é o teu filho? É isso aí. Você morreu por isso aí. Como é que o Satanás falava com Deus com relação a Jó? Não eram acusações? Pois bem, o diabo muitas vezes não vai estar com uma arma assaltando. Não, ele vai estar no púlpito pregando para você. Vai estar no púlpito, vai fazer tudo certinho, vai se dedicar com afinco. E qualquer um que diga que aquele cara não é cristão vai ser visto como doido. Por quê? Como é que você pode afirmar que uma pessoa que dedica sua vida para determinada atividade, que essa pessoa não é cristã, que ela não faz aquilo com sinceridade? Pois é, não faz. É uma possibilidade da existência humana, da vida humana, que eu aprendi ao descobrir isso em relação ao Olavo de Carvalho. Entende? Tem outros também, tem o Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, que é o filho do professor Olavo, que também eu descobri nessa oportunidade também. E assim, por meio do professor Olavo, veio de arrasto várias outras pessoas, e no fim, muita coisa que parece loucura, parece teoria da conspiração, mas como eu falei, eu não estou vendendo um produto para você, eu não tenho obrigação obrigação nenhuma de utilizar aqui palavras persuasivas e pedir, por favor, acredite em mim, eu preciso que você acredite em mim. Não, eu não preciso que você acredite em mim.
Se eu acreditar sozinho e todo mundo me chamar de maluco, pronto, eu passei minha mensagem. Eu falei, ó, é isso assim, 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 assim. Você é maluco, tá? Não, então, eu já falei pra você. A responsabilidade é sua a partir de agora. Entende? Então, depois eu vou fazer outros vídeos aí, guardando aí oportunidade, né? Tiver tranquilo, para gravar outros conteúdos. Esse conteúdo aqui eu gravei sem nenhum rascunho, eu só pensei um pouco. Mas de outra oportunidade eu vou gravar. Eu vou gravar outro vídeo, tá? Com mais ou menos um roteiro, porque eu não gosto muito de fazer roteiro, mas dá pra fazer mais ou menos um rascunho ali e tal. Fica uma questão mais organizada. Mas é isso por hoje, tá? Tudo de bom aí, boa noite pra todos.